Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa segunda aula sobre geometria plana. Na última aula a gente trouxe um pouquinho sobre área, principalmente, de triângulo, retângulo, paralelogramo, trapézios, losangos. E agora vamos falar um pouquinho das áreas de alguns polígonos regulares e também das áreas da circunferência, de um setor circular, de uma coroa circular, ok? Então bora para a nossa aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje falando um pouco das áreas de alguns polígonos regulares. Só para relembrar, pessoal, um polígono regular é uma figura plana cujos lados são todos congruentes, ou seja, são todos iguais, e os ângulos formados por quaisquer dois lados consecutivos são os mesmos, tá? Então, falando em outras palavras, um polígono regular é um polígono que possui lados e ângulos internos congruentes, ok? Alguns exemplos clássicos de polígono regular são o quadrado é um polígono regular, o hexágono, o heptágono, o octógono, são exemplos de polígonos regulares, tá? Todo polígono regular ele pode ser decomposto em triângulos isósceles congruentes, tá? Por exemplo, se a gente pega o hexágono, ele pode ser transformado, ele pode ser decomposto, em triângulos que nesse caso são equiláteros, não são nem isósceles, são equiláteros, tá? Porque os ângulos internos todos serão de 60 graus. O quadrado ele pode ser decomposto em 4 triângulos isósceles, tá bom? O pentágono em 5 triângulos isósceles, tá ok? Então observe que o hexágono tem uma particularidade: os ângulos internos serão todos, porque você pega a circunferência e divide em 6 partes iguais, esse ângulo interno aqui, ó, se você pegar essa circunferência e dividir em 6 partes iguais, cada ângulo desse corresponde a 60 graus. Então, todos os ângulos são de 60 graus. Então, o triângulo ele é equilátero. Tá? Além de... ele não é isósceles, ele é equilátero. Tá bom? Então, isso faz com que a gente estude o hexágono de uma forma especial. Note, então, que se um polígono possui N lados, ele pode ser decomposto por N triângulos iguais. Então, para calcular a área de um polígono de N lados, basta a gente calcular a área de cada um desses N triângulos e multiplicar por N, E a área do triângulo, a gente já viu na aula passada como é que faz, base vezes altura sobre 2. Tá? Então, a gente precisa conhecer o que a gente chama do triângulo, a altura do triângulo. A gente tem que saber qual que é a altura de cada um desses triângulos, E no nosso caso, quando a gente está estudando polígonos regulares, essa altura corresponde ao que a gente chama de apótema do polígono, tá? A gente denota pela letra A. Então, apótema de um polígono é a altura de um dos triângulos que você decompõe, um desses triângulos isósceles no qual é decomposto o polígono, tá? Então, se a gente utilizar essa ideia, a área de um polígono regular, ela é N vezes a área de um triângulozinho desse, já que o polígono é dividido em N triângulos iguais. Então, usando a definição que a gente conhece para a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2, a gente entende que a área do polígono é N vezes base vezes altura sobre 2. Ou seja, a área de um polígono de N lados é N vezes L vezes A, em que o N é o número de lados do polígono, o A é a apótema do polígono e o L é a medida do lado desse polígono. Ok? Então, pessoal, para a gente descobrir a área de um polígono regular de N lados, basta que a gente conheça a medida do lado, tá? A medida da apótema do polígono e o número de lados desse polígono. Ok? Então, a gente basicamente precisa dessas informações. E aí, como eu falei com vocês, um caso especial que a gente tem é o hexágono. Tá? O hexágono regular
é um caso especial de polígono regular que a gente vai estudar com mais propriedades aqui. Então, o que acontece no hexágono regular? Como eu disse para vocês, um hexágono, né, tem 6 lados. Então, a gente consegue dividir em 6 triângulos iguais. E ao fazer isso, a gente percebe que a circunferência central ela é dividida em 6 ângulos de 60 graus. Ou seja, os triângulos são equiláteros, eles não são apenas isósceles, eles são equiláteros. Então, a apótema do hexágono é a altura de um triângulo equilátero, né? E a altura de um triângulo equilátero, como a altura, o triângulo é equilátero, a altura coincide com a bissetriz e coincide com a mediana. Então, se a gente utilizar um Pitágoras simples, a gente já fez isso na aula passada, a gente descobre que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, isso é a altura de qualquer triângulo equilátero. É o lado raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, utilizando essa informação, a gente tem a área do hexágono de uma forma mais clara. Que é a área do hexágono? N vezes A vezes L, em que N é o número de lados, no nosso caso 6, o A é a apótema e o L é a medida do lado, dividido por 2. Só que o N é 6. O A, que é a altura que é o apótema, é a altura de um dos triângulos que a gente viu que é L raiz de 3 sobre 2, vezes o lado L. Então, simplificando aqui, 6 dividido por 2, 3. L vezes L quadrado, raiz de 3 sobre esse 2 que está aqui. Então, a área de um hexágono regular é 3L quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, a gente consegue calcular a área do hexágono apenas em função do seu lado, tá? Que é 3L quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a área do hexágono regular. E com isso, a gente pode fazer alguns exemplos. Tá? Vamos começar por esse exemplo. Vamos lá. Em uma praça circular com 40 metros de diâmetro, então, atenção, uma praça circular com 40 metros de diâmetro, a administração da cidade resolveu fazer um canteiro no formato de um hexágono regular. Então, tem uma praça circular e ele decide fazer lá dentro um canteiro. Para isso, dividiram esse canteiro em outros 6 canteiros menores, deixando entre eles um caminho, como mostra a figura. Então, observem pela figura que a gente tem uma praça circular, tá? E um canteiro em formato de hexágono regular. Imagine esse canteiro sem esses trilhos no meio, né? Sem esses caminhos pelo meio. Seria um hexágono regular todo verdinho. E aí a gente tem aqui a medida da largura dos canteiros, a largura das estradinhas aqui, né? Que é 2 metros, né? Não sei se está dando para ver direitinho. E aí, com base na figura, responda: qual seria a área do canteiro no formato de hexágono regular antes de dividir em 6 outros canteiros menores, deixando entre eles o caminho? Então, eu quero saber qual que é a área do hexágono, desconsiderando o caminho entre eles, tá? E depois eu quero saber qual que é a área de fato dos canteiros menores. Aí eu já vou considerar que tem os trilhos no meio, tá bom? Os caminhos no meio. Então vamos começar. A gente quer saber primeiro qual que seria a área do canteiro no formato de hexágono regular. Então eu quero saber a área do hexágono. Então, para a gente saber a área do hexágono, pessoal, a gente precisa, lembrando, a área do hexágono ela é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. É o que a gente acabou de ver no slide anterior, né? 3L quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, a gente precisa saber quanto vale o lado do hexágono. Ok? Bom, e aí a informação que temos aqui é o seguinte, se a gente considerar o centro aqui, da figura, no desenho, esse segmento é o raio do círculo, né? Porque aqui toca exatamente em cima do círculo e aqui está no centro. E a informação que a gente tem é: um hexágono regular é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, se a gente traçar esse triângulo aqui, ele será um triângulo equilátero. Ou seja, a medida do lado, já que o triângulo é equilátero, coincide com a medida do raio.
certo? Então a medida do lado do triângulo, do lado do hexágono, coincide com o raio. Por quê? Porque o triângulo, o hexágono, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros e a gente sabe que esse segmento que faz parte do triângulo equilátero é um dos lados, né? É o valor do lado do triângulo, é o raio da circunferência, é o raio do círculo. Então a gente precisa agora descobrir quem é o raio do círculo. Mas quem é o raio do círculo? A gente tem o diâmetro. Então, se a gente tem o diâmetro, o raio é metade. Então, pessoal, o item A, a gente quer calcular a área do hexágono, que é 3L quadrado, raiz de 3, sobre 2. Certo? Mas o L, ele é igual ao raio, porque o hexágono pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Então, essa informação de que o hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros nos diz que o lado coincide com o raio. Então, o lado que a gente precisa calcular é igual ao raio do círculo, né? Só que o raio do círculo é metade do diâmetro. E o diâmetro foi dado, que é 40. Então, a gente tem 40 metros sobre 2. A gente descobre, então, que o lado do hexágono vale 20 metros. Então, se o lado do hexágono vale 20 metros, a gente conclui que a área, então, do hexágono, antes da gente dividir ele em 6 canteiros menores, né, é exatamente 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 metros quadrados. Ou seja, a área do hexágono, antes da gente dividir ele em triângulos, né, em canteiros menores, será 3 vezes 400, raiz de 3, sobre 2 metros quadrados. Simplificando aí o 400 com o 2, né, a área vai ser de 600, raiz de 3 metros quadrados. Então, essa é a área do hexágono, né, do canteiro hexagonal, antes de ser dividido em 6 novos canteiros. Ok? Agora eu quero saber qual que é a área ocupada pelos canteiros menores. Então, eu quero saber a área desses triângulozinhos verdinhos que aparecem aqui, ó. Naturalmente, como a gente divide o hexágono em 6 triângulos iguais e o caminho ele é o mesmo, né, ele tem as mesmas dimensões, né, a gente pode supor o seguinte, que a gente sabe que a área que ele quer, que é a área ocupada pelos 6 canteiros menores, vai ser exatamente 6 vezes a área dos triângulozinhos, né? Então, a área dos canteiros menores, né, vai ser 6 vezes a área dos triângulozinhos. Para calcular a área de um triângulo, a gente sabe, é base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente tem que descobrir qual que é a base de cada triângulozinho desse. Olha só, vamos traçar aqui embaixo, ó, o segmento aqui, ó. A gente sabe que esse triângulo aqui, que eu acabei de desenhar, esse triângulo azul, a gente sabe que a base dele é o lado do hexágono, 20 metros. A gente calculou isso no item A. A altura dele, a gente sabe que é a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, a gente quer calcular a área desse triângulozinho menor aqui. Só que esse triângulozinho menor, como aqui sempre é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui também vai ser 2. Então, a área do triângulozinho menor, a gente só precisa achar o seu lado, né? E aí, se a gente olha para o desenho, eu vou trazer o desenho para cá, ó, a gente tem um triângulo, que é o triângulo equilátero, correspondente ao
ao círculo, e a gente tem um triângulozinho menor, que é a área que a gente quer calcular. Observe o seguinte, como a gente foi dado para a gente, esse pedacinho vale 2 metros, esse pedacinho vale 2 metros. Então, o lado do triângulozinho aqui, ó, o lado da área que a gente quer calcular, do triângulo que a gente quer calcular a área, ele é exatamente 20 metros, que é o lado do triângulo maior, menos 2, menos 2. Por quê? A gente tirou 2 metros de um lado, 2 metros de outro. Então, o lado dele, do triângulozinho menor, é exatamente 16 metros. E aí, como ele também é equilátero, como esse triângulozinho menor aqui também é equilátero, né? Porque eu falei com vocês que aqui também é 2 metros, né? A gente tem que a altura desse triângulozinho é L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a altura desse triângulozinho é 16 raiz de 3 sobre 2, que é 8 raiz de 3 sobre 2, né? Que é 8 raiz de 3. Então, a área de um triângulozinho desse é igual a 8, né, base, vezes a altura sobre 2. Então, a área de um triângulozinho desse é a base, que é 16 metros, a altura, que é 8 raiz de 3, sobre 2. Ou seja, a área de um triângulo é 64 raiz de 3 metros quadrados. Bom, mas a gente sabe que o canteiro, né, ele vai ser composto de 6 triângulozinhos desse, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área total do canteiro, né? A área do canteiro vai ser 6 vezes 6 raiz de 3 metros quadrados. Ou seja, a área do canteiro será igual a 6 vezes 64 aqui, eu fiz errado, é 6 vezes 64 raiz de 3 sobre, né? 6 vezes 64 raiz de 3 metros quadrados. Então, isso aqui vai nos dar 6 vezes 64, 360 com 24, 384 raiz de 3 metros quadrados. Então, essa é a área do canteiro depois que a gente divide, né? Depois que você divide e deixa o caminho entre os canteiros, essa área verdinha é de 384 raiz de 3 metros quadrados. Ok? Ok, então, um exercício aí que envolve a área de triângulo, a área de hexágono, um exercício muito interessante. Seguindo, pessoal, a gente pode, por exemplo, calcular, utilizar perímetros para descobrir algumas áreas. Olha só, um triângulo equilátero, então é importante a gente sempre estar atento a essas frases, um triângulo equilátero e um hexágono regular possuem o mesmo perímetro. Então a gente tem aqui, olha, um triângulo equilátero. Então a gente não sabe a medida dos lados, vamos chamar de L. Vamos chamar de Lzinho. Então um triângulo equilátero e um hexágono regular. Eu vou tentar desenhar um hexágono regular, não sei se vai sair um hexágono, mas eu vou tentar. Então um triângulo equilátero e um hexágono regular, vamos chamar de L grande, a medida do seu lado, né? Certo? Não precisa nem de colocar todos, né? Porque a gente sabe que se é regular, né? Os 3 lados são iguais. Então os dois possuem o mesmo perímetro. Ok, então sabendo que a área do hexágono é 6 metros quadrados, determina a área do triângulo. Então vamos começar por essa informação. Olha, os dois possuem o mesmo perímetro. Qual que é o perímetro do triângulo? O perímetro do triângulo é a soma dos 3 lados. L mais L mais L, porque o nosso triângulo é equilátero. Então, o perímetro do triângulo é 3 vezes o lado. O perímetro do hexágono é 6 vezes L, porque são 6 lados iguais. Então, vai ser 6 vezes L. E a informação que a gente tem é que são iguais. Então, como o perímetro do triângulo é igual ao perímetro do hexágono, a gente tem que 3L é igual a 6L.
Ou seja, o Lzinho, o lado do triângulo, tem que ser igual a 2 vezes o lado do hexágono. Ok, e aí, sabendo que a área do hexágono é 6, então a gente sabe que a área do hexágono é 6 metros quadrados. Ok, mas pelas nossas expressões que a gente viu, a área do hexágono é igual ao lado do hexágono ao quadrado, multiplicado por 3, raiz de 3 sobre 2, né? Então, a gente tem que isso aqui vale 6. Então, com essa informação, se a gente multiplica cruzado, 3L ao quadrado, raiz de 3 é igual a 12. Multiplicando cruzado aqui, né? Então, a gente descobre que L quadrado, raiz de 3 é 12 sobre 3, que é 4, né? Então, L quadrado é igual a 4 sobre raiz de 3. Ou seja, o L quadrado é 4 raiz de 3 sobre 3, racionalizando, né? Metros quadrados. Então, vamos deixar assim um L quadrado. Daí, quem é a área do triângulo? A área do triângulo é exatamente base vezes altura sobre 2. Só que o nosso triângulo é equilátero. Base vezes a altura, que no caso a base é L, a altura H, então L vezes H sobre 2. Só que a altura do triângulo equilátero a gente sabe. A altura de um triângulo equilátero a altura de um triângulo equilátero, né? Você pode usar Pitágoras, a gente já viu isso aqui hoje na aula aqui, anterior, né? A gente acha rapidinho aqui. Aqui, ó, é L raiz de 3 sobre 2. Então, a área é L raiz de 3 sobre... a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, se a gente utiliza isso aqui, a gente acha que a área do triângulo equilátero é L vezes L raiz de 3 sobre 2 sobre 2, né? Ou seja, a área de um triângulo equilátero é o Lzinho ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a área de um triângulo equilátero. Ok, mas observe que o Lzinho ao quadrado, se a gente utiliza aqui em cima, ó, o Lzinho ao quadrado é 4Lzão ao quadrado. Então, a área do triângulo equilátero será de 4Lzinho quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Substituindo aqui o Lzinho aqui, ó, por 4L quadrado. Então, simplificando 4 com 4, a área do triângulozinho vai ser L ao quadrado raiz de 3. Mas o L quadrado, observe que o L quadrado, a gente tem ele aqui em cima, né? Então, se a gente substituir esse L quadrado, deixa eu só achar um espaço aqui, vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Então, a gente chegou aqui embaixo, deixa eu corrigir aqui, porque não vai dar para vocês verem, vamos colocar aqui no cantinho. Então, a área do triângulo, simplificando, é L ao quadrado raiz de 3. Então, se eu substituir esse L quadrado aqui, a gente vai encontrar que a área do triângulo, que é a área que a gente está querendo, é 4 raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3, né? Que é o L quadrado vezes raiz de 3. E isso vai me dar uma área, né? Simplificando aqui, vai dar 4 metros quadrados. Então, a área do triângulo é 4 metros quadrados, tá? Então, resumindo, né? A gente tinha um triângulo equilátero e um hexágono regular de mesmo perímetro. Então, essa informação nos dá aqui uma relação entre L e o lado do triângulo e o lado do hexágono, tá? Usando que a área do hexágono é 6 metros quadrados, que também é dado do exercício, a gente descobre o valor do L, o L grande, né? O Lzão, o lado do hexágono. E aí a gente calcula a área do triângulo utilizando a relação de Lzinho e Lzão e o valor do Lzão. Ok? Bom, então, pessoal, a gente sabe calcular a área de um polígono regular e de um hexágono de uma forma bem mais direta.
Agora a gente vai ver como calcular a área de círculo ou partes dele, tá? Então vamos começar pelo círculo, né? Vamos considerar um círculo de raio R, centrado na origem, centrado no ponto O. E aí, como a gente sabe, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Isso aqui é de conhecimento de vocês desde a trigonometria, quando a gente trabalhava a trigonometria, né? O comprimento de uma circunferência é 2πr. E aí, para calcular a área de um círculo, a gente pode dividir esse círculo em uma figura, em figuras de comprimento πr e altura r. Ou seja, a gente vai pegar comprimento r e altura r e comprimento πr, que se aproxima de um paralelogramo, tá? Então a gente compara a área com o do paralelogramo. E ao fazer isso, a gente descobre que as figuras vão ter a mesma área. Então, se você tem um paralelogramo, se você consegue transformar a circunferência, o círculo, num paralelogramo que tem altura r e comprimento πr, vamos lembrar lá da área de paralelogramo, é a base vezes a altura, então fica r vezes πr. Então fica a área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, para calcular a área de um círculo, a gente simplesmente calcula πr quadrado, tá bom? E aí, se a gente tiver um setor circular, também é muito parecido. Se você considerar um setor circular, o que é um setor circular? É uma parte da circunferência, uma parte do círculo, que é limitada por dois raios, né? Naturalmente, aqui, os dois raios, tá? E um arco, que é esse arco aqui. Então, setor circular é isso, ele é cercado por dois raios e um arco. E para calcular a área do setor circular, primeiro a gente precisa saber quem é esse L, né? Quem é o comprimento desse arco. E aí a gente lembra também lá da trigonometria que o comprimento de um arco de ângulo central alfa e raio R é alfa vezes R. E aí a gente pode calcular então a área do setor circular, né? Que a área do setor circular, né, usando proporcionalidade, vai ser dada por alfa vezes R ao quadrado sobre 2, ou seja, é o ângulo central em radianos, viu, gente? O alfa aqui tem que ser dado em radianos, tá? Sem fazer conta com graus aqui que não vai dar certo. Então, alfa em radianos, tá? Vezes R ao quadrado sobre 2, tá? Que é equivalente, por exemplo, a L vezes R sobre 2, tá? Então, para calcular a área de um setor, a gente utiliza alfa vezes R ao quadrado sobre 2. Observe, se o alfa for o ângulo de 360 graus, ou seja, 2π, né, a gente está com a circunferência toda. E se a gente substituir ali, olha só o que vai acontecer. A gente vai chegar na área da circunferência, né? Vai ficar 2π vezes R ao quadrado sobre 2, simplifica o 2 com 2, πr ao quadrado. Ou seja, essa noção de área de setor, ela engloba, por exemplo, a área da circunferência. Então, professor, é muitas expressões, é muitas formas para guardar, não precisa de guardar todas. A área de um setor já te dá a área da circunferência. Basta você considerar que a circunferência é o setor de ângulo 2π, ok? E por último, a gente tem a área de uma coroa circular. O que é uma coroa circular? Naturalmente, né, pessoal? É uma coroa mesmo. Você tem um círculo maior e um círculo menor, e você está interessado na área que está fora do círculo menor e dentro do círculo maior. Ou seja, essa área azul aqui da nossa figura, tá? Então, a coroa circular é isso. É a área que está fora do círculo menor e dentro do círculo maior. E aí é muito fácil de calcular, porque essa área azul, ela é a área do círculo todo, sem a área do círculo menor. Ou seja, é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, a área da coroa é a área do círculo maior, πr quadrado, menos a área do círculo menor, πr quadrado. Se a gente colocar o π em evidência, aqui a gente tem a expressão da área da coroa, que é r ao quadrado menos r quadrado, vezes π, em que r é o raio da circunferência maior e o r o raio do círculo menor. Ok?
Então, usando essa ideia de área de círculo, a gente pode fazer alguns exercícios. Por exemplo, quantas pessoas cabem aproximadamente em uma praça circular cujo raio é 20 metros de comprimento, supondo que a gente tenha 5 pessoas por metro quadrado. Então, observe, a gente tem a capacidade por metro quadrado e a gente tem o raio de 20 metros. Então, a gente precisa descobrir qual é a área dessa praça circular. Então, a gente vai descobrir a área e em cada metro quadrado que a gente tiver aqui, cabe 5 pessoas. Então, no final, a gente vai ter que multiplicar a área por 5 para a gente descobrir a capacidade, ou seja, quantas pessoas cabem aproximadamente. Então, a gente começa, pessoal, calculando a área do círculo. Se o círculo tem um raio de 20 metros, então a área do círculo vai ser πr quadrado, ou seja, a área do círculo vai ser π vezes 20 ao quadrado. E isso vai me dar a área do círculo de 400 π metros quadrados. Então, essa é a área do círculo. Em cada metro quadrado cabe 5 pessoas. Então, a capacidade dessa praça regular será igual a 5 vezes a área. 400 π metros quadrados, porque em cada metro quadrado vai caber 5 pessoas. Então, a gente tem a capacidade igual a 5 vezes 400, que é 2.000 metros, 2.000 pessoas, né? 2.000 vezes π pessoas. E aí, o aproximadamente é exatamente pelo π, pessoal. Por quê? Vamos considerar, por exemplo, o π como sendo 3,14, ou seja, isso é uma aproximação do π. Então, já que a gente vai aproximar o π, a gente vai encontrar uma área aproximada. Então, vamos considerar o π como sendo 3,14 e multiplicar. Daí a gente descobre, então, a capacidade, que será igual a 2.000 vezes 3,14. E aí a capacidade, então, vai ser de 3,14 vezes 2.000. Aproximadamente, então, aqui, ó, aproximadamente 6.800 pessoas. Perdão, 6.280 pessoas. Então, essa é a capacidade aproximada dessa praça circular. Observe, a gente precisou de calcular a área do círculo e utilizar a informação de que em cada metro quadrado cabe 5 pessoas. Então, em cada metro quadrado que você tem da área, cabe 5 pessoas. Você tem 400 π metros quadrados, então cabe 6.280 pessoas aproximadamente. Ok? Ok, pessoal. Então, seguindo, olha, vamos fazer alguns exemplos, então, envolvendo o que a gente aprendeu hoje. Um jardineiro tem em mãos um terreno circular para plantio de flores e ervas medicinais. Então, vamos começar fazendo um desenho. Então, ele tem um terreno circular para ele plantar aí flores e ervas medicinais. O planejamento do jardineiro prevê plantio de flores num canteiro circular de raio igual a 8 metros e ao redor desse canteiro, o plantio de ervas medicinais. Então, ele tem aqui um espaço para plantar aqui flores e para plantar ervas. Tá? Formando a coroa circular, de maneira que a parte destinada às flores sofrerá uma redução de 2 metros em seu diâmetro. Então, observe, pessoal, ele tem em mãos um canteiro circular e
A princípio ele iria plantar só flores. Então vou fazer um desenho melhor. Ele iria plantar flores aqui no plantio. Então ele ia plantar flores aqui. E aqui tem um raio de 8 metros. Diâmetro de 8 metros, perdão. Diâmetro de 8 metros. Vou melhorar aqui. Diâmetro 8 metros. Perdão, é raio mesmo. É raio de 8 metros. Raio de 8 metros. Tá? Aí o que acontece? Ele vai plantar ao redor das flores ervas. De forma que a área que era destinada a flores, então ele vai vir aqui no meio agora e vai fazer o seguinte, ó. Vou plantar ervas aqui do lado, ó. E aí o que vai acontecer é que o diâmetro do canteiro original vai reduzir 2 metros. Então ele vai perder aqui um pedaço e aqui um pedaço. De forma que o diâmetro vai perder 2 metros. Naturalmente ele vai perder 1 metro aqui e 1 metro aqui. Tá? Então antes a gente tinha um raio aqui de 8. Agora a gente tem um novo raio aqui que a gente vai descobrir quanto é. Então a primeira informação é essa. A gente tinha um canteiro que plantava flores. Agora ele vai reduzir esse canteiro para plantar ervas medicinais ao lado, formando uma coroa. Certo? E essa redução vai ser dada em 2 metros no diâmetro do terreno. Com essa nova configuração, a gente quer saber qual que é a área ocupada pelas ervas medicinais. Então eu quero saber a área das ervas. Para mim saber a área das ervas, eu tenho que calcular a área da coroa, né? Porque a erva está na coroa circular. Então é a área da coroa. E a área da coroa a gente sabe que é π vezes o raio maior menos o raio menor ao quadrado. Então a gente tem que saber quem é o raio maior e o raio menor. O raio maior a gente sabe que vale 8, que é o raio do terreno maior, terreno original. Agora, o raio menor, ele é 8 menos 1 metro para a direita e 1 metro para a esquerda. Ele vai tirar 1 metro, vai tirar 2 metros no diâmetro, né? Então vamos pensar o seguinte, ó. Com esse raio a gente tinha um diâmetro de 16. Certo? Era 16 metros, então o diâmetro. Se o raio era de 8 metros, o diâmetro era de 16. Agora ele vai tirar o novo diâmetro, né? Ele vai tirar 2 metros. Então o novo diâmetro vai ser 16 menos 2, ou seja, 14 metros. Se o novo diâmetro é de 14 metros, o novo raio é de 7 metros, que é a metade. Certo? Então a gente tem a área aqui que é π, o Rzão ao quadrado, que é 8 ao quadrado, menos o Rzinho ao quadrado, que é 7 ao quadrado. Então a gente tem a área então aqui das ervas, que é π, 8 ao quadrado 64, menos 7 ao quadrado 49. Então a área das ervas, π vezes 64 menos 49, 64 menos 49, isso dá 16, né? 49 com 16, 9, perdão, 15, né? 9 com 5, 14, vai 1, 4 com 5, com 6, isso mesmo, 15. Então é 15 π metros quadrados. E aí, pessoal, se a gente quiser aproximar, vamos ao π igual a 3,14 novamente, ó, 15 vezes 3,14, a gente teria uma área aqui de aproximadamente 47,1, tá? Então essa é a área das ervas, 15 π metros quadrados. Ok? Então nada mais nada menos do que a área de um setor de uma coroa, né? A gente estava interessado na área de uma coroa. Essa era a nossa questão. Ok? Então, pessoal, esse é um exemplo que a gente utilizou a área de coroas para calcular a área das plantas medicinais aí do nosso jardineiro. Ok. Um outro exemplo. Um fazendeiro precisou construir uma parte de uma tampa de concreto para a cisterna.
Essa parte corresponde a 1/8 da circunferência. Então ele estava aqui com a tampa de uma cisterna e ele precisou de construir um pedaço de uma tampa aqui, que corresponde a 1/8 do círculo, ou seja, se a circunferência toda é 2π, né? 1/8 disso é exatamente igual a π sobre 4. Ou seja, é um ângulo de um setor circular de um ângulo de 45 graus. Como eu disse para vocês, não vamos trabalhar em graus, vamos trabalhar em radianos, tá? 45 graus é nada mais nada menos do que π sobre 4. Então eu tenho o ângulo central aqui, pessoal, de π sobre 4, tá? O diâmetro da cisterna é de 3 metros. Então o diâmetro todo da cisterna aqui, ó, é de 3 metros, conforme constatou o fazendeiro. Sabendo que o custo de construção dessa tampa é de 120 reais por metro quadrado, qual é o valor gasto? Então, já que eu tenho o preço por metro quadrado, eu preciso calcular a área desse pedaço que ele vai construir aqui. Então, é a área de um setor circular. Qual que é a área do setor circular? Vamos lembrar, né? Alfa vezes R ao quadrado sobre 2. Vamos voltar aqui para a gente recordar? A área de um setor circular é alfa vezes R ao quadrado sobre 2, em que alfa é o ângulo central, certo? E o R é o raio do círculo. Então, no nosso caso, a gente tem alfa é o ângulo de π sobre 4, certo? Vezes o raio, se o diâmetro da cisterna é 3, o raio é metade, então 3 sobre 2 ao quadrado, né? Dividido por 2, que é esse 2 que está aqui. Então, a gente tem a área de π sobre 4 vezes 9 quartos sobre 2, que é 9π, 4 vezes 4, 16, vezes o 2 de baixo, 32. Então, 9π sobre 32. Então, a área do setor circular, no nosso caso, é de 9π sobre 32 metros quadrados. E aí a gente pode usar a calculadora, por exemplo, para poder descobrir aqui uma forma aproximada, ó, usando π igual a 3,14. 9 vezes 3,14 dá 28,26 aproximadamente, tá? Sobre 32 metros quadrados. E aí, fazendo a divisão, a gente vai encontrar aproximadamente. Então, vou dividir isso aqui por 32. A gente vai encontrar aproximadamente 0,883 metros quadrados. E aí a gente descobre, então essa é a área do setor. Então o custo dele será esse, né? Já que essa é a área. Então a gente tem essa área em metros quadrados e é 120 reais por metro. Então isso aqui vezes 120. A gente descobre o custo dele de aproximadamente, né? Como a gente vai usar aproximado porque a gente aproximou o π. Então é aproximadamente. Então isso aí vezes 120 que nos dá 106 reais aproximadamente. Então esse vai ser o gasto dele para fazer essa tampa aí, né? Então o gasto será de aproximadamente 106 reais. Ok? Então esse é o gasto aproximado dele para construir essa tampa de cisterna. Então observe, é um problema do dia a dia, um problema do nosso cotidiano, que se resolve utilizando a área de um setor circular. Tá ok? Ok. Mais um exemplo. Na figura abaixo, ABCD é um paralelogramo. E o segmento EF, então observe, o segmento EF é paralelo ao segmento AB. O que ele está querendo nos dizer com isso, gente? Ele está querendo nos dizer que essa figurinha branca aqui, ó, é um trapézio. Ok? E a de cima também, né? Qual é o valor da área sombreada? Então ele quer saber o valor dessa área que está sombreada aqui na figura. Observe que são dois triângulos que a gente não conhece nada. A gente não conhece muita coisa sobre o triângulo.
sobre nenhum dos triângulos, né? Então, como a gente não conhece as informações dos triângulos, não temos como utilizar a área dos triângulos para calcular essa área sombreada, tá bom? Mas a gente pode usar o seguinte: a figura grande toda, né, é um paralelogramo. O ABCD é um paralelogramo. Então a gente pode calcular a área de ABCD, que é a área do paralelogramo. Qual que é a área do paralelogramo? Lembra da aula anterior? Base vezes a altura. No nosso caso, está bem simples, está bem na cara. Olha, qual que é a base do paralelogramo? Olha, a base do paralelogramo é 4 centímetros. Vezes a altura, que também é 4 centímetros. Ou seja, a nossa área toda, o paralelogramo todo, tem área de 16 centímetros quadrados. Agora, a área sombreada é a área do paralelogramo, excluindo-se a área desses dois trapézios, né? 1 e 2. Então, o que a gente precisa saber é a área desses dois trapézios aí, 1 e 2. Ok? Então, vamos tentar calcular a área desses dois trapézios para a gente poder descobrir a área que a gente está procurando. Tá bom? Bom, vamos ver, talvez nem precise a gente calcular a área dos dois trapézios, né? Observe que a dificuldade que a gente tem nos dois trapézios é que a gente não conhece a altura. Então, vamos chamar a altura do trapézio de baixo de H e a de cima de Hzinho. Então, a área do trapézio menor, tá? A área do trapézio EFCD, né? Que é aquele trapézio branco de cima, será área de trapézio base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Observe, quem é a base maior do trapézio? É o segmento D de D a C, que é o mesmo segmento de A a B, que é 4 centímetros. A base menor é 2, é o EF. Então, 4 mais 2 vezes H sobre 2. A gente não conhece o H. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Né? Então, fica 6H sobre 2, a gente descobre então que a área do paralelogramo, do trapézio EFCD é exatamente 3H. A gente não conhece H, pessoal, então vamos deixar o H quietinho aqui por enquanto. Agora, se a gente faz a mesma coisa para o trapézio da parte de baixo, né, que é o trapézio ABFE, a gente tem base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é 4, a base menor é 2. A altura é H sobre 2. Então, a gente descobre que a área do trapézio ABFE também vai dar 3Hzão. Então, observe, a gente não sabe Hzinho nem sabe Hzão. E nem precisamos saber por quê. Qual que é a área que a gente está querendo? É essa área sombreada. Então, essa área sombreada, ela é a área do paralelogramo todo, que a gente viu que deu 16 centímetros quadrados, menos a área dos trapézios. Então, vamos lá. Então, a área que a gente está querendo, sombreada, será a área do paralelogramo todo, menos a soma da área dos dois trapézios, que é o trapézio DCEF, né, ou EFCD, mais a área do outro trapézio, ABFE. Então, observe, a área que a gente está querendo é a área do paralelogramo todo, menos a soma dessas duas áreas de trapézios. Então, substituindo, olha, a área sombreada, vai ser essa área do paralelogramo que a gente viu que é 16, menos a área do trapézio EFCD, que a gente viu aqui, EFCD é 3Hzinho. 3 vezes Hzinho. Mais a área do outro, que é 3 vezes Hzão. Então, a área sombreada será 16 menos. Coloco 3 em evidência, Hzinho mais Hzão.
Observe agora o seguinte, quando eu somo a altura Hzão com a altura Hzinho, a gente tem a altura do paralelogramo, que é 4 centímetros. Então, Hzinho mais Hzão é 4 centímetros. Então, a gente recupera aqui, ó, que a área sombreada será 16 menos 3 vezes 4. Hzão mais Hzinho é 4. Então, a área sombreada será 16 menos 12, que é 4 centímetros quadrados. Então, a nossa área sombreada que a gente está procurando é 4 centímetros quadrados. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, porque é uma coisa muito constante em Enem, por exemplo, em algumas provas de vestibulares, né? Muitas vezes vocês conseguem calcular, a OBMEP também adora isso. Muitas vezes, para calcular a área de uma figura plana, você não necessita necessariamente de trabalhar com a figura plana. Você pode identificar essa figura como diferença de áreas, tá? Que é o caso. A área que a gente está querendo, a gente não consegue calcular diretamente, porque a gente não conhece as alturas dos triângulos. Os triângulos não têm nenhuma propriedade de ser equilátero, isósceles, que nos forneça a altura. Então, a gente utiliza que a área que a gente está querendo, que é a área sombreada, e nesse caso é duas áreas ainda, ela é exatamente a diferença entre a área total e uma área que a gente consegue calcular. Tá? É uma estratégia muito utilizada em exercícios de geometria plana, tá ok? Ok, e aqui agora vamos a mais um exemplo. Um proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos com ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. Então essa informação é importante, coloquei até em negrito. Então temos aqui a nossa figurinha, que são 3 setores circulares, né? 2 para baixo e 1 para cima, de comprimento R. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com as dimensões de 50 por 24. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a área ocupada pela piscina já existente. Considere π igual a 3 como aproximação e eu quero saber o valor máximo para R. Então, pessoal, é o seguinte, ele já tem uma piscina com essas dimensões, ó, 50 por 24. Ele quer construir uma nova piscina que tenha esse formato, certo? Mas ele não quer que a área seja maior do que a área já existente. Então, eu quero saber qual que é o R máximo que ele pode utilizar, tá? Então é óbvio, pessoal, que a gente vai ter que calcular a área dessa nova piscina e pedir, obrigar que essa área fique menor do que a área da piscina já existente, tá? Como a nova piscina dele, a área, ela é 3 setores circulares, ó, idênticos, então para calcular a área da nova piscina basta multiplicar a área de um setor desse por 3. Então vamos começar pela área da piscina já existente, que é uma piscina retangular com essas dimensões, 50 por 24. Então, ó, você tem uma piscina retangular com dimensões 50 por 24. Então, ele já tem essa área, essa piscina. E aí, a área dessa piscina é o balizamento dele. Ele quer que a nova área seja menor que essa. Então, se a gente calcular essa área, né, a área de um retângulo, base vezes altura, 50 vezes 24, então a área desse retângulo aqui, né, dessa piscina retangular, será de 50 vezes 24, isso dá 5 vezes 4, 20, vai 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12, então dá 1.200 metros quadrados. Então, essa é a área da piscina retangular. Então, a nova piscina tem que ter área menor que essa. A nova piscina, ela tem esse formato, né? É um círculo para cá, eu não vou conseguir fazer direitinho, pessoal, mas é assim, né? São 3 setores idênticos, tá? O meu não vai ficar idêntico, mas são 3 setores idênticos. Aqui a gente tem um raio R, aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. Então, começando, olha, 60 graus
coincide, né? O alfa igual a 60 graus, coincide a π sobre 3, né? 60 graus é dividir a circunferência em... 60 graus é dividir a circunferência toda, né? Em 6 partes iguais, né? Então, 2π dividido por 6, que dá π sobre 3, né? Então, o alfa pra gente é π sobre 3. E aí, a área que a gente está querendo da nova piscina, vamos chamar de NP, nova piscina, é 3 vezes a área de um setor circular desse, né? Que são 3 setores idênticos. Só que a área de um setor desse, a gente sabe, é alfa vezes R ao quadrado sobre 2, a área do setor circular. E isso será igual a 3 vezes o alfa, que é π sobre 3, vezes o R ao quadrado. O R é o que a gente quer descobrir, a gente quer que ele seja, qual que é o valor máximo dele, de forma que a nova piscina tenha área menor que a piscina já existente, por 2. E aí então fica, ó, cancela 3 com 3, fica π R sobre 2. E ele pede a gente aproximar o π por 3. Então a gente vai aproximar o π por 3. Então isso vai dar 3R por 2. Então essa é a área da nova piscina, 3R ao quadrado, né? 3R ao quadrado sobre 2. Daí a gente descobre então o seguinte, a gente quer que a área nova piscina seja menor do que a área da piscina retangular. Ou seja, a gente quer que 3R ao quadrado sobre 2 seja menor do que 1.200. E daí a gente tira então que 3R ao quadrado seja menor do que 2.400. Então a gente tira que o R ao quadrado tem que ser menor que 800, né? Que é dividindo 2.400 por 3, e daí o R tem que ser menor do que raiz de 800. E raiz de 800, pessoal, se a gente fizer na calculadora, eu vou fazer aqui rapidinho para vocês, ó. Se a gente fizer na calculadora, a raiz de 800, rapidinho aqui, raiz de 800, dá 28,28 metros. Mas observe, a gente quer que o R seja um número, a informação que está em negrito, o R deve ser um número natural. Então, R menor que 28,28 e um número natural, quem é o número natural mais próximo de 28,28, menor que ele? 28 metros. Então, o raio maior que ele pode utilizar para essa nova piscina é 28 metros. Então, esse R máximo aqui, 28 metros. Ok? Então, observe que são problemas do nosso cotidiano, problemas do dia a dia que a gente encontra, né? Que são resolvidos com as expressões que a gente está aprendendo aqui na nossa aula. Tá bom? Ok, pessoal, todas essas informações se encontram nas nossas notas de aulas, né, que eu sempre divulgo para vocês. Essas informações estão na aula 2 de Geometria Plana. Também são informações que a gente pode ser encontrada na coleção do Gelson Iese, Matemática, Ciências e Aplicações, e também em outros livros de matemática, ok? Era isso, um abraço a todos, façam os exercícios, nos procurem para tirar dúvidas e bons estudos. Até a próxima!